Bom dia, boa tarde, boa noite. Pega, por favor, a apostila de matemática. Vamos iniciar a nossa aula de hoje. Lembrando que tem material complementar na página 241 e na página 239. Então, a gente já deixa combinado, tá? A hora que tiver de novo, eu estiver falando de onde está essa tarefa, aí eu pego a fichinha de novo, porque é para você saber a página, para você colocar no lugar certo. Hoje é quarta-feira, 12 de agosto de 2020. Todo mundo aí com a apostila de matemática? Então, vamos iniciar. Escreva o número que está representando no ábaco. Decomponham e depois escreva como se lê. Nós já estamos na unidade 3 e o tempo todo está falando dessas atividades do ábaco e do cartaz de prega também, né? Que nós já trabalhávamos na sala, unidade, dezena e centena. Aqui é a mesma regra, né? Unidade de milhar. O que acontece aqui? O número representado no ábaco você vai contar na casa da unidade de milhar quantas argolinhas tem aqui. Você pega a quantidade de argolinha, coloca esse número aqui agora já, apenas essa representação numérica, tá? E coloca aqui. Aí você vem na casa da centena, coloca aqui também. E na casa da dezena, você vai colocar também. E na casa da unidade de milhar, você vai pegar aqui, vai contar e vai colocar aqui. Esse é o número que você vai formar contando essas argolinhas aqui, registrando aqui. Este número pode ser decomposto da seguinte forma. Aí vem aquela questão que nós já estávamos trabalhando com vocês, que vai ser, como que vai decompor esse número? Vai ser, aqui entrou na casa da, eu vou dar essa dica do início para você fazer o de baixo, tá? Unidade de milhar, você vai pegar aqui 1, 2, 3, então você entrou na casa da unidade de milhar, você entrou no 3.000, você vai colocar aqui. Se entrou na casa da centena, tem uma argola, então você vai colocar o 100 aqui. 3.000 mais 100 mais duas dezenas, você vai colocar o 20 aqui. E na casa da unidade, você vai colocar 1, 2, 3. A unidade, ela não muda, né? Lembra que ela vai até o número 9 e ela não muda. Então, aqui você vai colocar o 3 normal. Lemos esse número assim. Aqui você vai escrever a forma que você lê o número. Então, você vai colocar os 3.120 aqui escrito, terminando, né? 3.000. E aqui você vai colocar o número 3, que é essa quantidade que tem aqui. Então, vai dar 3.123 escrito, ok? Nesse aqui, você vai fazer a mesma coisa, a mesma regra. Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vai colocando aqui os números, né? E aí você faz a representatividade. No caso, aqui vai dar dezena, vai dar 10. Então, aqui vai ter a unidade. Então, esse 10, ele vem para representatividade aqui embaixo, ok? Para você não estar se esquecendo do número 0 que você vai colocar para representar a unidade que está vazia, tá? Na escola onde Renato estuda, todas as classes estão aprendendo a reciclar papel. No quadro a seguir, você irá preencher a quantidade de papel que cada classe reciclou. Ao fazer essa pesquisa, os alunos perceberão que, ao preencher cada linha da tabela, foram usados somente os algarismos 3, 5 e 8, sem que fossem repetidos. Utilizando apenas esses 3 algarismos e seguindo as dicas, descubra quantas folhas recicladas por classe. Turma, terceiro ano, o menor número possível formado por 2 algarismos. Você vai pegar a representatividade aqui, 3, 5 e 8, e vai colocar o menor número possível. Qual vai ser o menor número possível que você vai conseguir fechar, que você vai conseguir responder? Você vai pegar esse número, uma dica, esse 35 que você formou e coloca aqui. No terceiro B, o menor número possível formado com 3 algarismos. Então, você vai pegar 3 algarismos e vai colocar essa representatividade aqui. Sempre lembrando que você está usando esses 3 números aqui. Terceiro B, o menor número possível formado com 3 algarismos. Esse é o projeto de ali, né?
Desculpe. Terceiro C, o maior número possível formado com 2 algarismos. Só pode ter 2 algarismos aqui. Você vai pegar maior número, então você pega o maior, né? No caso, o 8, aí você pega o outro que vem a seguir, que é o 5, e coloca aqui. Na verdade, parece que está difícil, mas não tá, porque você vai seguir a dica, tá? É bem legal essa dica que dá uma orientada onde você está. O maior número possível formado com 3 algarismos. Você pega aqui, inverte eles e vê que número maior você vai colocar aqui. Com o auxílio da calculadora, faça as seguintes adições. Pega o celular, né? A maioria dos alunos tem um celular disponível. Liga a calculadora aí e faz essa regrinha aqui. Letra A. 8.761 mais 10. Que número você vai formar? Vou dar essa dicona no primeiro para você acertar os demais, né? Então, vai dar 8.761 mais 10. Você vai só acrescentar, sempre lembrando de pegar aqui no caso, nesse caso, o último número. 61 mais 10 vai ficar 71. Aí você coloca a resposta aqui. B. 764 mais 10. Aí pega essa diquinha que a prof deu aqui e segue, tá? 7.121 mais 100. Faz a conta na calculadora, que não tem erro. Você coloca essa representatividade aqui. 7.121 mais 100, 7.221. D, 4.540 mais 100. Aqui vai só alterar aqui na casa da centena, ó. Você vai pegar esse 100, vai colocar ele aqui, 5 mais 1, que vai dar 4.640, você põe aqui. Agora responda as questões. O que acontece quando adicionamos 10 a um número? Nós entramos na casa da dezena, né? Nós já estávamos trabalhando a questão da unidade, dezena, centena. E aqui a gente volta de novo para essa questão, né? Como que a gente vai fazer? Nós vamos colocar o 10 e vamos ver a casa como que vai fazer, que vai dar alteração no número. Aí você vem aqui, faz aquela regrinha que eu gosto de atender os alunos, eu sempre falo, coloca o número 1, 2, 3, 4, que aí, a hora de você fazer, a gente não se atrapalha. O que acontece quando adicionamos 100 a um número? Você entra na casa da centena. Você vai por aqui, o que que acontece? Como que esse número vai ficar? O mesmo ocorre na adição. 694 mais 10, por quê? Você entrou na casa da dezena, o que que aconteceu com esse número? E na casa da adição, 2.988 mais 100. Por quê? Você entrou na casa da centena. Aí, o que que vai acontecer se você entrar na casa da centena? Você vai fazer a representatividade, né? Ele vai ficar 3.809 e você vai estar sempre lembrando que está na casa da centena. Vai responder por quê. Mário e Melissa estão brincando com o jogo. Mário e Melissa estão brincando com o jogo da composição. A partir de 4 algarismos sorteados, cada participante tenta formar o maior número possível usando esses algarismos. Em cada partida, ganha ponto aquele que obtém o maior número. Observe no quadro a seguir como Mário e Melissa organizaram os algarismos sorteados em cada partida e complete com os números do jogador que marcou ponto. Partida. É só você prestar atenção na partida aqui, né? Primeiro, 9.753. Essa é a quantidade do Mário. Melissa, na primeira rodada, 5.420. Nome do jogador que marcou o ponto. Então, você vai pegar o nome, ou vai ser o Mário, ou vai ser a Melissa. Você vai marcar o que marcou mais ponto. É só você se orientar e ver qual o número maior, tá? 1.046, 6.521. Pega a quantidade do Mário, pega a quantidade da Melissa e responde a pergunta aqui. Nome do jogador que marcou ponto. Coloca aqui, por favor. Na terceira rodada, 7.624, o Mário, e a Melissa, 6.830. Nome do jogador que marcou ponto. Você vai colocar o nome, tá? De um dos dois que estão aqui, o Mário ou a Melissa. Quarta rodada, 5.310. E a Melissa, 8.712. Vai colocar aqui também. Quinta rodada, 9.798, 9.843.
qual foi o jogador que marcou mais pontos. Você vai colocar aqui para você obter o resultado e a resposta correta. Lembra de marcar com carinho, prestando atenção, com concentração, porque agora vem as perguntas. Se você errar aqui, porque você não está concentrado, que está muito fácil você prestar atenção, você vai embora. Agora responda as questões. Quem venceu o maior número de partidas? Qual dos dois jogadores? Foi o Mário ou foi a Melissa? Por quê? Quantos pontos ele foi fazendo? Por que ele foi o vencedor? Ou ela foi a vencedora, né? Você vai marcar aqui. Observe a jogada de Mário na segunda partida. Segunda partida. Você volta aqui de novo para você pegar uma orientação. Observe a jogada de Mário na primeira partida. Ele organizou os algarismos de maneira que o número formado fosse o maior número possível. Explique. Observe a jogada de Mário na segunda partida. Ele organizou os algarismos de maneira que o número formado fosse o maior possível. Qual seria a melhor opção de organização? Você vai responder aqui também. Na letra D. Observe a jogada de Melissa na terceira partida. Ela organizou os algarismos de maneira que o número formado fosse o maior possível. Qual seria a melhor opção de organização? Como que ela ia fazer para colocar esse número maior aqui? Aí você vai vendo aqui, direitinho, para você acertar, tá? Se você pegar aqui na letra A, só para retomar aqui um pouquinho, para você prestar atenção aqui, Melissa, por que ela venceu, né? As partidas, né? Foi ela ou foi ele? A letra B também e a letra C também. Observe a jogada de Melissa na terceira partida. Ela organizou os algarismos de maneira que o número formado fosse da maior possível. Qual seria a melhor opção de organização? Como que ela ia fazer? Ela consegue fazer? Não, a melhor opção seria 8.630. Você vai estar prestando atenção aqui para você acertar, tá? E com os algarismos de Mário, tinha na última partida. Era possível ganhar de Melissa? Como? Como que ele poderia fazer para ele ganhar dela? Se ele tivesse organizado o algarismo e ficasse 9.987, ele ia ganhar, né? 10. Complete cada reta numérica com o número que está faltando. Essa daqui, pessoal, vai pelaquela regrinha dos dois últimos números para você não se atrapalhar. 8.752, 8.753, 8.754, 8.755. Aí lá vem o segundo número. Vou dar a dica como fosse o ditado, tá? 8.756, 8.757. Você coloca aqui na reta numérica. B, você segue a reta daqui. 3.020, 3.120. Que número vai vir aqui? Vocês observaram que ele está indo aqui de forma 3.020, 3.120. Que número, então, você vai colocar aqui na reta numérica? Primeiro foi 3.020, 3.120. Aqui vai ficar 3.220. E vai seguindo aqui a sequência, tá? 3.220, 3.220, 3.220, 3.520, 3.120. Vamos fazer de novo? 3.020, 3.120. Aqui vai dar 3.220. Tá indo de 100 em 100. 3.320, 3.420, 3.520, 3.620. Então, você preste atenção nessa resposta, tá? Aqui na letra C, você vai fazer a mesma regra. 3.180, 3.190, 7.180, 7.190, 7.200, 7.210, 7.220, 7.230, 7.240. Então, aqui você observou que está indo de 10 em 10? E 7.250.
Essa é a regrinha que você vai seguir para dar certo os números aqui, tá? Nessa daqui está 1820, 2.820, 3.820, 4.820, 5.820 e aqui, que número que vai ficar? 6.820. E esse primeiro aqui? O primeiro, ele vai ficar 820. Se você observar, ele está indo praticamente de 1.000 em 1.000, né? Aí você vai colocar, você só vai mudar a regra aqui de colocar 1.000, 2.000, 3.000, mas você repete o 820 o tempo todo. Então, começa com 820 e aqui vai no final, passou dos 5.000, vai para os 6.820, ok? Número 11. Represente no ábaco o antecessor e o sucessor do número 59. Você vai colocar aqui no ábaco o antecessor, ó, antecessor de 59. Quem que vem antes do 59? Você coloca na unidade aqui o número que vai vir antes e você vai colocar as argolinhas. Não esquece das argolinhas. E no final você põe um número que vai estar representando aqui. Antecessor de 59, o que vem antes do 59. E aqui o sucessor, o que vem depois. Você vai pegar a unidade de dezena do 59. Aí você vai colocar a representatividade aqui, tá bom? Um criador de abelhas tem muitas colmeias. Observe a imagem que mostra 4 delas. Aqui tem uma colmeia com 6.320, 6.321, 6.322, 6.323. Essa é a colmeia em destaque. Pergunta. As colmeias estão identificadas com números para facilitar o controle de criação. Responda as questões. Letra A. Que número é o sucessor do que está na colmeia de azul? Sucessor. Você vai vir aqui, de azul, né? De azul vai ser esse aqui. Ele também é parecido as cores aqui, ó. Aqui é um verde, tá? E aqui é o azul. Presta atenção nesse detalhe, porque olhando assim parece que é a mesma cor, mas não é. Aqui está querendo saber qual número que é o sucessor que está na colmeia azul. Se é 6.323, você vai colocar aqui 6.320, coloca, por favor. D. O número que está na colmeia vermelha é o sucessor de que número? Na colmeia vermelha, qual é o número que vai vir? Ó, sucessor. Então, você vai colocar aqui. Se aqui está 6.322, você vai colocar 3.321. C. O número que está na colmeia verde, aqui, ó, colmeia verde, é o sucessor de que número? Você pega, então, o 6.320 e vê qual que vem antes aqui para você fazer a tua representatividade. Sucessor. Sucessor. Vou colocar aqui, tá? 6.320, qual que vem? 6.319. Qual é a cor da caixa com que está o sucessor e antecessor de 6.321? 6.321, 6.320, vai ficar bem aqui, ó. A pergunta, qual é a cor da caixa que está o sucessor e antecessor de 6.321? Vai ser 3.600, 3.820, 3.000. Qual que é a cor? Vai ser o que está de amarelo, você vai responder, tá? O que eu aprendi? Ler e escrever números com quadro algarismo, que você já fazia na sala. O quadro algarismo é esse aqui, unidade, dezena, centena, unidade de milhar. Comparar números com 4 algarismos. Vai comparar para ver qual é maior, qual é menor. Nós trabalhamos, né, nessa unidade. Determinar o antecessor e o sucessor de um número, que vem antes e o que vem depois, sucessor e antecessor. Acabamos de fazer mais uma atividade ali, né? Na unidade 4, a matemática é a língua portuguesa. O que eu sei? Quais os elementos da imagem lembram conteúdos de matemática estudados? Quais elementos de imagem lembram conteúdos de língua portuguesa? O que é preciso para compreender uma pesquisa como essa?
nós sempre conseguimos fazer a interdisciplinaridade, né? Que é você trabalhar com os números, e em português, matemática, história, geografia, intercalando tudo. Ideias em construção, língua portuguesa e matemática. Histórias dos Jogos Paralímpicos. Você vai ler aqui tudinho essa história dos Jogos Paralímpicos, bem lido, com muita atenção, para você estar respondendo aqui, ó. Agora, responda as questões abaixo. Seria possível compreender esse texto sem conhecimento da língua portuguesa? Vocês acham que daria para fazer esse texto sem o conhecimento da língua portuguesa? Jamais, né? Se você não tiver com uma boa leitura, você não vai conseguir, porque ele é um texto informativo. 2. Seria possível compreender esse texto sem o conhecimento de matemática? Também não, porque o tempo todo está se falando da matemática nele também. Que atletas podem praticar os Jogos Paralímpicos? Você vai responder aqui. 4. Em que ano foram realizados os primeiros Jogos Paralímpicos de Verão em Roma? 5. Qual a quantidade de atletas participaram em 1960 e em 2016? 6. A quantidade de atletas de 2016 é pelo menos quantas vezes maior que a quantidade de 1960? Você vai pesquisar lá no texto informativo da página 110 para você obter as informações e responder corretamente e acertar tudinho, tá bom? Aí nós temos aqui. Legal que essa pesquisa, ela mostra, ó, os atletas. Conheço os 5 atletas brasileiros que mais conquistaram medalhas em Jogos Olímpicos. Daniel Dias, natação. André Brasil, natação. Clodoaldo Silva, natação. Adrian Rocha Santos, atletismo. Luiz Cláudio Pereira, atletismo. Olha aqui que observação que a gente tem que deixar em pauta, né? Eles fazem parte daquela Olimpíada que as pessoas têm a sua superação, né? Muito legal. Nada impede a pessoa de continuar o atletismo, ser atleta na cadeira de roda, com baixa visão, né? É só observar como que eles estão correndo. Observe na tabela a seguir o número de medalhas que cada atleta conquistou. Número de medalhas por atleta. Nossa, quanta medalha, hein? Daniel Dias ficou com 24, Andréia Brasil, 14, Clodoaldo Silva, 14, Adria Rocha Santos, 13, Luiz Cláudio Pereira, 9. Agora responda as perguntas a seguir. Tem que ler, gente, senão não tem como responder. Qual atleta paralímpico brasileiro recebeu mais medalhas até 2016? Entre ouro, prata e bronze? Que esporte ele pratica? 8. Qual é o total de medalhas de ouro recebidas pelos 2 praticantes de atletismo apresentados? 9. Qual o total de medalhas de ouro que esses 5 atletas ganharam? O total, você vai pegar todas elas e vai fazer a conta, tá? Para você colocar o resultado aqui. Construindo conhecimento, interpretando textos, tabelas e gráficos. Museu no Brasil. Museu é o lugar que abriga a história da nossa cultura. No Brasil, temos uma grande variedade de museus espalhados por todo o território nacional. Por exemplo, podemos mencionar o Museu da Língua Portuguesa, em São Paulo, Iotim, em Minas Gerais, o Museu da Ciência e Tecnologia da PUC, no Rio Grande do Sul, e o Instituto Ricardo Brennan, em Pernambuco. Na tabela abaixo, você pode ver a quantidade de museus existentes no Brasil, por região. Mas nem todos estão em funcionamento. Alguns estão fechados para reforma. Número de museus por região no Brasil. Região Norte, 168. Nordeste, 744. Centro-Oeste, 266. Sudeste, 1423.
Sul, 9.984. Total, 3.585 museus. Alguns museus recebem exposições temporárias que atraem uma grande quantidade de visitantes. Observe as exposições temporárias mais visitadas no ano de 2017. 2015, página 114. Exposição mais visitada no Brasil em 2017. Porque, assim, o público, ele gostou mais de ir nesses museus aqui. Olha que interessante, foi os mais frequentados, né? Aí você vai ver o gráfico. Nós já trabalhávamos gráfico no segundo ano, no terceiro nós também fizemos alguns gráficos que deu tempo, né? Aí você vem aqui e vê, ó, qual foi o mais, né? Aí você compara com a linha e vai vendo aqui, tá? 6.000, aí você vem aqui, esse verdinho, 4.000, e lendo sempre embaixo para ver da onde que era essa exposição. Vamos às perguntas. Presta atenção no gráfico direitinho, porque senão você, na hora de responder, você erra, tá bom? No Brasil, há 3.585 museus em funcionamento. Essa resposta, ela está correta? Ela é verdadeira ou ela é falsa? Você vai colocar. Você vai ter que pegar as informações aqui, para você pegar esse número aqui e ver se vai dar certo ou não. As regiões Norte e Nordeste juntas têm menos museus que a região Sul? Verifica nessa tabela aqui, tá? Para você responder aqui se é verdadeiro ou falso. A região Centro-Oeste é a região do Brasil que possui menos museu. Isso é verdadeiro ou falso? Você vai ter que ir lá ver como que você vai colocar verdadeiro ou falso aqui. A região Sudeste é a região do Brasil que tem mais museus. É verdadeiro? É falso? Você vai ter que ir lá pesquisar, senão você erra, tá bom? A exposição Los Carpinteiros, Objeto Vital, foi uma das mais visitadas do Brasil em 2017. É verdadeiro ou falso? Como você vai descobrir? Você vai voltar lá e vai fazer a pesquisa, vai ler. O segredo de você acertar é você fazer a leitura correta para você saber a tabela lá em cima e você responder aqui embaixo com uma leitura, tem que ler, né? A exposição A Figura Humana, a coleção MASP, recebeu em média 4.000 visitantes por dia. Não tenta adivinhar, senão você faz a resposta que não vai estar correta, ok? Página 116. Desafio Olímpico. O número de consultas mensais realizadas em 2006 por um posto de saúde está representado no gráfico abaixo. Em quantos meses foram realizadas mais de 1.200 consultas? Você tem que pesquisar, né? Você vai ver aqui, ó, qual a barra que está maior. É a partir dessa barra que você vem nesse resultado que você vai achar a resposta aqui. Ah, foi o mês 5, que vai dar aqui, os meses estão aqui, ó, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. Aí você só vai observar aqui a quantidade de visitas. Aqui tem as visitas e aqui tem os meses. Aí você vai colocar aqui a resposta conforme a pergunta, fazendo a pesquisa estatística. Quando o assunto é leitura, é comum que haja diferentes preferências. Para conhecer a opinião dos alunos do terceiro ano, a professora Lúcia, na aula de língua portuguesa, resolveu fazer uma pesquisa. Observe as etapas dessa pesquisa. Página 117. Primeiro, a professora distribuiu o seguinte questionário para cada um de seus alunos. De qual dessas histórias você gosta mais? Ela colocou, né? A. Pequeno Príncipe. B. A Lebre e a Tartaruga. C. Pinóquio. D. Alice no País das Maravilhas. E. O Patinho Feio. Nós já fizemos essa pesquisa também ano passado. Em seguida, ela coletou os dados e anotou o resultado da turma. Depois que ela fez aqui a pesquisa, ela pegou os dados, né? E ela pegou para ela saber quais as preferidas. E ela veio aqui, ó. Qual foi o próximo passo? Agora é a sua vez. Responda a questão. A. Sobre o que a pesquisa realizada pela professora Lúcia, o que foi que a gente falou mesmo que é?
que a gente está falando aqui, de qual dessas histórias você mais gosta. Ela quis saber dos alunos dela, então você vai colocar aqui. Os alunos que participaram da pesquisa pertencem a qual ano escolar? Lembra que foi falado aqui de que turma que eles eram? Ó, tá falando bem aqui, tá? Você dá uma pesquisada lá para você dar a resposta, para você sempre estar acertando, porque você é um estudioso e você faz a leitura. Seguindo aqui, vem de novo, né? Quantos alunos da turma participaram da pesquisa? Você vai lá de novo, ok? Aí vem aqui, né? Mais uma pergunta. Ó, sempre pesquisando aqui, ó. Qual a frequência da história Bela, a Lebre e a Tartaruga? Você vai olhar aqui, o Pequeno Príncipe, qual a frequência? Foi 11, a Lebre e a Tartaruga, 8, Alice no País das Maravilhas, 4, o Patinho fez 5, deu um total para ver a frequência da história, por isso que ela foi descobrindo as preferidas, né? Qual história apresentou a menor frequência nessa pesquisa? Nós estamos falando dessa pesquisa aqui, tá? Qual foi a que foi menos lida pelos alunos? Quantos alunos de uma turma participaram da pesquisa? Gráfico de barra horizontais. A professora Lúcia também construiu um gráfico mostrando o resultado da pesquisa. Veja, histórias preferidas dos alunos do terceiro ano. Ela fez o gráfico, a barrinha daqui para lá. O patinho feio, ela contou a quantidade e foi colocando. 1, 2, 3, 4, 5. Você vai ver aqui, ó. Vê aqui no número 5 que está embaixo. A Alice está de verde, vem a lista aqui, a quantidade, e o número que faz a representatividade aqui embaixo. Pinóquio, 2 vezes com a representatividade aqui. Aqui, o Pequeno Príncipe, olha como que ela descobriu. Ela fez o gráfico e chegou lá para mostrar para os alunos. Eu pesquisei e eu fiz o gráfico para mostrar para vocês como que essa foi a vencedora, né? Observe que esse é o gráfico de barras horizontais. Ela está deitada, tá? Por isso que é horizontal. Ele se parece muito com um gráfico de colunas, mas como o nome diz, as barras são apresentadas na direção horizontal, tá? Horizontal, tá deitado. Quantos alunos escolheram Alice no País das Maravilhas? Olha lá, na pesquisa, nessa pesquisa aqui. Quantos alunos escolheram o Patinho Feio? Coloca aqui também. Página 120. Conclusão. A partir de uma pesquisa, após realizar a pesquisa, a professora Lúcia escreveu um texto sobre o resultado. Ajude-a completando as lacunas. A pesquisa realizou-se com alunos do terceiro ano. Revelou que a história preferida dessa turma é, você vai pesquisar lá e vai colocar o nome da história. Um total de, quantos alunos que leram essa história? Que escolheu a história. Você gosta de ler? Por que essa prática é importante? Gente, eu já falava para vocês na sala, né, o tempo todo, o quanto é importante você estar antenado com a leitura. Só tem um jeito de você conseguir responder corretamente. Você precisa melhorar a sua leitura. Aí vem aqui, certezas e incertezas. Você já estudou situações que podemos classificar como certas e incertas? Vamos relembrar mais palavras que podemos utilizar para fazer essa classificação? Leia e responda as questões. Lucas e João estão brincando com um bingo diferente. Nesse jogo, são sorteadas letras em vez de números. Para jogar, eles colocaram um saco de 26 fichas com letras. Veja. Ó, eu tinha falado que nós vamos ter um material de encarte, né? Então, vamos ver até onde que vai chegar aqui, para a gente chegar no lugar correto. Em seguida, Lucas sorteou 6 fichas com letras. As fichas que foram sorteadas não foram colocadas de volta no saco. Com o pessoal do reforço, a gente usa até hoje, assim, nas aulas, né? Quando a gente tinha aula, a gente usava bastante essa questão aqui das letras. Eu estou dando aula para alguns alunos de reforço, tem que ser falando letras, né? Eles falam o alfabeto para mim. Sabendo que as fichas azuis apresentam vogais e as verdes apresentam consoantes, analise cada situação abaixo, classificando-as conforme as expressões. 1. Com certeza. 2. Muito provável.
3, pouco provável. 4, improvável. 5, impossível. A primeira ficha sorteada conter uma vogal. Aí você vai colocar qual dessas 3 aqui, qual desses 5 itens aqui, vai ser o que você vai colocar aqui dentro, tá? A pergunta é, a primeira ficha sorteada conter uma vogal. Você coloca qual dessas 5 opções vai ficar aqui. Dica. Põe a 3 aqui e segue a sua intuição para as demais, tá? Uma das fichas sorteadas conter uma consoante. Qual daquelas ali que vai ser usada, dessa ficha, vai ter uma consoante? Vai ser a 1, a 2, a 3, a 4, assim, que é daqui que você vai estar respondendo, tá? A primeira ficha sorteada conter uma consoante. Coloca aqui qual dessas aqui você acha provável, improvável ou impossível. Uma das fichas, uma das letras sorteadas, ser vogal e estar uma ficha verde. Você vai estar olhando aqui também e vai colocar, é possível, é impossível, improvável? Olha, só dando dica, que vai ser 5, improvável. Sortear fichas com as letras A, B, C, D e F. Nessa ordem. Vai dar certo? Vai ser possível? Vai ser improvável? Você vai colocar a resposta aqui para a prova, tá? Resultados possíveis. Um grupo de amigos estão se divertindo com o jogo da roleta. Veja, no jogo sorteou-se um tema e é necessário que cada participante fale uma palavra dentro desse tema, com a letra inicial sorteada na roleta. Por exemplo, o tema é animal. Gira-se a roleta e sorteia a letra C. Então, cada participante tem que falar o nome de um animal que comece com a letra C, sem repetir. Interessante também, né? Gostei, já pensou? Vai com a letra C. Tem que ser o cachorro, começa com C. Aí cada um vai falar, entendeu? Agora responda as questões. Ao girar a roleta, quais letras podem ser sorteadas? Essas letras aqui. Vocês vão pegar elas e vão responder aqui. 7. Se a casa sorteada for amarela, quais letras podem ser obtidas? Você vai pegar as amarelinhas, tá? Se a casa sorteada for azul, quais as letras podem ser obtidas? Quais são as letras que estão no azul? Quantas casas são amarelas e quantas casas são azuis? Você vai colocar aqui também, tá? Conta direitinho aqui para você não errar. É provável sair uma vogal em uma casa azul? Será que sai, gente? Uma vogal aqui? Faz, olha lá para ver se vai ou não vai, tá? E aqui? Em qual casa é mais provável parar, na amarela ou na azul? Qual a sua opinião? Qual que você acha que vai ser vai parar mais? Coloque também, tá? Observa se nesse caso foi possível determinar a possibilidade de algumas situações acontecerem. Esse tipo de estudo é feito em uma área da matemática que se chama probabilidade. Nessa área, por meio de interpretação de situações, é possível verificar quais resultados têm maiores ou menores chances de ocorrer. Converse com os colegas, converse com a sua família. Se vocês estivessem jogando esse jogo, o tema fosse animal, qual letra vocês gostariam que saísse na roleta? E qual letra você não gostaria que saísse? Por quê? Porque tem umas letras que são difíceis, né? Como é que você vai achar bicho com K? K de Kátia, sem ser o de cachorro. Dá mais trabalho. A brincadeira é palavra dada, material para a brincadeira. Recorte e monte os dados disponíveis do material complementar. Esse aqui é o material complementar. Então, você vai lá na página 241 e vai tirar esse dado aqui para você fazer essa brincadeira na página 123. 2 dados, tá? Você vai pegar a página 141 e vai pegar a página 239 para você estar fazendo esses dados aqui. E você vai ler tudinho aqui, material para brincadeira, você vai pegar no material complementar, como é você vai brincar, né? E você vai fazer essa brincadeira com a sua família. Leia, eu estou acreditando que você vai ler todas as regras da brincadeira para você saber fazer, para ela dar certo, senão ela não vai dar certo se você não ler como que vai ser as regras, ok?
ok? Aí vem aqui. Mais provável e menos provável. Clara e Leonardo vão brincar de formar palavras com dados de sílabas. Veja os moldes dos dados que eles vão usar. Esse dado, gente, ele tá lá, é só você pegar que já tá prontinho, tá? Dado 1 e dado 2. Para verificar a chance de ocorrer um determinado resultado, é necessário conhecer todos os resultados possíveis. Por isso, Clara e Leonardo elaboraram um quadro com as possíveis combinações. Ajude a completar o quadro com todos os resultados possíveis de lançamento, considerando o dado 1 é sempre lançado primeiro. Olha só as possibilidades e olha só os resultados possíveis de lançamento dos dados. Foi feito lá, né? Você viu que tem lá, N, e aqui as palavras, né? Lá, na, fa, do, se, da. É o que está aqui no dado que você criou. Quais outras palavras você consegue fazer? Trocando essas palavras ali, essas sílabas, né? Gostei desse joguinho, muito bom. Agora faça o que se pede. Quantos são os resultados possíveis? Aí você vai estar colocando aqui quais são os resultados possíveis para você estar acertando essa brincadeira. Gente, essa parte aqui vai dar muita palavra, ó. Você pega aqui e coloca, ó, dá para fazer o fafá, dá para fazer um monte, tá? Não tem segredo nenhum aqui não. Você vai misturando essas sílabas aqui, vai pegando aqui dado 2, aqui dado 1, e vai formando essas lacunas aqui, ó. Esses espacinhos aqui, tudo vai caber palavras, tá? Pensa um pouquinho que você consegue. De sílabas, viu? Agora faça o que se pede. Quantos são os resultados possíveis? Aí você vai estar colocando aqui quais são os resultados que você acredita que vai dar certo. Só para dar uma dica, vocês acreditam que passa de 30? Então, presta atenção para você conseguir chegar num número maior que 30, ok? Pinte no quadro os lançamentos que formam palavras que existem, não valem nomes próprios e apelidos. Palavras que existem. Tem palavra aqui que ela está desconectada. Aí não pode pintar. C. Quantos lançamentos formam palavras que já existem em nosso idioma? Quais são eles? Palavras que você conhece. Dona, nada, né? Você vai colocar aqui. D. Quantos lançamentos formam palavras que não existem em nosso idioma? Quais são elas? E. Marque um X na situação que tem a maior chance de acontecer. Justifique as suas respostas oralmente. O lançamento dos dois dados forma uma palavra que já existe. Vai colocar aqui. É possível você colocar o certo e o errado. O lançamento dos dois dados formaram uma palavra que não existe. Presta atenção no X que você vai colocar aqui. Nesse caso, as duas opções são resultados possíveis para o lançamento dos dois dados. Dizemos que há maior chance de um resultado acontecer quando dentro de um quadro de possibilidades houver mais casos que favoreçam esse resultado. Página 126. A matemática do dia a dia. Você conhece a brincadeira pedra, papel, tesoura, também conhecida como Joquembó? Eu ouvi essa história aqui em outro livro, né? Acho que foi o de português, estava falando dessa brincadeira, ou foi de história, lembra que foi falado? Você já sabe, né? Mão fechada significa pedra, mão aberta significa papel. Mão semi-aberta, apenas com o indicador e o dedo médio levantado em forma de V, significa tesoura. Você vai ler a regrinha bem lida aí na sua casa e você vai fazer as possibilidades aqui para você fazer essa brincadeira aqui, ó. Então, você vai fazer. Se ambos colocarem o mesmo símbolo, considera-se empate. Ó. Preencha o quadro abaixo com todas as combinações possíveis dessa brincadeira. Aí você vai fazer, né? Pedra, papel, tesoura e vai ver quais as possibilidades, certo? Aí você vai fazer se vai ser com a verde ou se vai ser com a roxa, tá? Você vai estar vendo aqui, ó. A primeira, por exemplo, pedra, vai ser aqui com a verde.
Aí depois vem a roxa e depois vem a laranja, que é o que está explicando aqui de como vai ser a brincadeira. Agora, pinte de verde os quadros que representam empate e laranjas que representam vitória do jogador 1 e do roxo os que representam vitória do jogador 2. Você vai fazer aqui, preenche o quadro abaixo com todas as combinações possíveis dessa brincadeira. Pedra, papel, jogador 2, jogador 1. E aí vai fazer as possibilidades aqui para você estar respondendo aqui embaixo. Escolha a situação mais provável e justifique. Se haver empate, um dos jogadores vencer, você vai ver qual dos dois você quer aqui e você vai falar por quê, né? Que você deu essa resposta. Escolha a situação mais provável e justifique. Haver empate, o jogador 1 vencer, o jogador 2 vencer. D. Jogue com um colega Joquem-Pó 10 vezes e anote o vencedor de cada jogada. Depois, responda. É possível que o mesmo jogador vença as 10 vezes? Será que é possível, gente? Será que não é possível? Você vai responder aqui, tá? Bem direitinho aí. É possível ou não é possível? É possível, mas impossível. Você vai colocar aqui, ok? Na página 127. As histórias infantis, vamos descobrir? É uma pesquisa que você vai fazer. As histórias infantis são muito importantes para o desenvolvimento da linguagem, da imaginação e da criatividade. Essas histórias carregam também valores culturais e reflexões sobre atitudes do dia a dia. Vamos fazer uma pesquisa sobre quais são as histórias infantis preferidas? Que história você conhece? Faça uma lista de 5 histórias conhecidas. Aqui você vai fazer a história que você conhece aí na sua casa, porque não vai dar para a gente estar trocando, né? Não tem como a gente fazer na sala. Então, você vai fazer as que você prefere, coloca aqui. Agora, pesquise de qual dessas histórias as pessoas gostam mais. Você pode fazer aí na sua casa. Pergunta aí para a família qual é a história que eles mais gostam. E aí você coloca a resposta aqui, tá? Organize os dados de coletas na tabela abaixo. Não esqueça de inserir um título, nome da história e a frequência. Aí você vai ver o total aqui. Aqui você vai pesquisar com a sua família o que você conhece também. Porque assim, não vai ter outro jeito, né? Que era para fazer com todo mundo, mas a gente sabe que não é possível. Agora escreva nas linhas abaixo um pequeno texto, explicando o resultado da pesquisa, indique qual foi a história mais votada e a menos votada. Faz aí na sua casa, do jeito que sair, tá ótimo, porque você não vai poder interagir com os vizinhos, que não é o momento para estarmos saindo das nossas casas, né? Mãos à obra. A língua portuguesa é a língua oficial do nosso país. O Brasil, entretanto, na América do Sul, há uma diversidade de idiomas. Veja a quantidade de países da América do Sul que tem a língua inglesa, a língua espanhola, a língua neerlandesa, da Holanda, e a língua francesa e a língua portuguesa como língua oficial. Você vai fazer a pesquisa aqui e depois você vai ver aqui, olha só, pelos números, né? Você vai descobrir qual foi a que teve mais avanço, no caso aqui, e as que tiveram menos. Agora, responda as questões. A. Quantos países têm a língua portuguesa como língua oficial na América do Sul? Você vai pegar e vai fazer essa pergunta, você já vai fazer essa pesquisa e vai colocar aqui. Um país, o Brasil. Parece que só vai estar o Brasil aqui, hein? B. Qual o idioma oficial mais falado nos países da América do Sul? Quantos países da América do Sul têm esse idioma oficial? A língua castelhana, que foi a que mais apareceu, que teve um voto só, né? Ficou aqui no número 1, ó. Qual foi? Quantas vezes, né? Quais foram os países oficiais? Antes da língua portuguesa chegar ao Brasil, falava-se em nossas terras os idiomas indígenas. Ainda hoje, algumas pessoas falam esses idiomas. Conheça alguns deles
nas tabelas abaixo e responda as questões. Idiomas indígenas falados no Brasil. Idiomas Juruna, quantidade de falantes, 283. Tupari, 440. Aese, 62. Ariquém, 229. E você vai fazer aqui. Qual idioma tem menos de 100 falantes? B. Na sua opinião, por que poucas pessoas falam esse idioma? Nossa, eu acho que a gente já foi muito longe, né? Vamos parar por aqui. Boa aula para todo mundo. Qualquer dúvida pode nos mandar mensagem, pode nos mandar telefonar que a gente vai estar atendendo, tá? Beijo. Estamos esperando as fotos nos grupos, tá bom?